Olá, olá, boa noite para você, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dos PGMs da semana. Toda terça-feira a gente tem um encontro aqui marcado às 19 horas para eu apresentar para você o tema da semana, desenvolver aqui uma conversa também com convidados sobre o roteiro dos PGMs. E hoje é terça, nós estamos aqui, seja muito bem-vindo. E antes de iniciarmos o nosso encontro dos PGMs, chamando convidados, explorando o tema da semana, eu vou pedir para você... Na verdade, o tema da semana, já vou adiantar, você já deve saber se você tem um boletim dominical em mãos, né? O tema da semana é No Envolvimento há Movimento. Então comece a se envolver, tá bom? Com o nosso encontro aqui e faça 3 coisas, né? Tenha 3 movimentos aí para se envolver com a gente. O primeiro é você curtir, é muito importante você deixar aquele like aí para que essa plataforma entenda, né, que esse vídeo está sendo curtido e lance esse vídeo para mais pessoas. Contribua, se envolva com a gente, tá bom? Outro ponto, é importante também que você compartilhe. Esse momento inicial aqui é para você compartilhar com as pessoas do seu círculo de influência, tá bom? Digital. Envie aí o nosso link para o máximo possível de pessoas que você tem, tá bom? Então curte, compartilhe e não esqueça de comentar, se envolver com a gente aqui, tá bom? Então é isso, boa noite para você, boa noite, boa tarde, boa manhã para você que está me assistindo também gravado, tá bom? Então é isso, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para você aqui um vídeo que vai te explicar, talvez você não saiba como funcionam os PGMs, né? Como vai funcionar o nosso encontro aqui. Esse vídeo vai te ajudar nisso, tá bom? Assista esse vídeo que você vai entender como vai funcionar o nosso encontro, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos o encontro dos PGMs ao vivo. Esse encontro é dividido em 2 partes. A primeira é transmitida ao vivo em nosso canal do YouTube e também no Facebook da PIBCG Rio. Nessa primeira parte do nosso encontro de PGMs, nós contamos com o Momento da Visão, onde buscamos trazer um estímulo para você participar ou continuar participando de um PGM. Para quê? Para que você possa cumprir o seu chamado com os seus dons, talentos, através de um pequeno grupo multiplicador de nossa igreja. Nós também trazemos convidados para desenvolver um grande diálogo sobre o roteiro, o tema e o texto base do encontro dos PGMs que acontecem durante a semana. E a segunda parte do nosso encontro é na plataforma Zoom, onde convidamos todos que estão assistindo a participar de um encontro online. Disponibilizamos um link de acesso na descrição desse vídeo, onde no final da primeira parte do nosso encontro nós convidamos a todos a irem clicar no link para entrar na sala de videoconferência no aplicativo Zoom. Você poderá participar através do seu celular ou até mesmo do seu computador, basta apenas baixar o aplicativo Zoom e clicar no link que está na descrição desse vídeo. Só lembrando que a segunda parte do nosso encontro só começará no final da primeira parte, tá ok? Então fique conosco e prepare o seu celular ou o computador para o nosso segundo momento. Então é isso, né? Nosso encontro aqui tem 2 grandes momentos. O meu convite para você é para você participar dos 2 momentos, tá bom? Então fica comigo aí. E também eu quero apresentar para você os PGMs que aconteceram, né, nessas semanas passadas. Para você, talvez você conheça alguém nessas fotos, por isso quero também te apresentar esses PGMs que estão acontecendo, tá bom? Dá uma olhadinha.
isso, participe de um PGM, caso você não esteja participando de um, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui para o tema da semana, começar a explorar nosso assunto dos PGMs e também o roteiro também dos nossos encontros dessa semana, tá bom? E o tema, eu até já adiantei no início, no envolvimento há movimento. É esse o tema. E o texto base está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, tá bom? Nós estamos no mês de ação social, né? O tema do mês na nossa igreja é mais do que palavras. Esse é o tema, mais do que palavras. E o texto base está em 1 João, capítulo 3, versículo 18, né? Que diz, filhinhos, diz assim, filhinhos, não amemos de palavras e de boca, né? Mas em ações e em verdade. É isso que diz 1 João, capítulo 3, versículo 18, que é o texto base do mês da nossa igreja. E os nossos encontros de PGMs, eles exploram o mesmo tema do mês, né? Então, a nossa semana, nós estamos falando hoje sobre o envolvimento, é esse o tema, né? No envolvimento há movimento. Antes de ler, eu queria muito ler esse texto com você, né? Trazer à memória novamente esse texto, que é a parábola dos talentos, mas antes, deixa eu te falar algo, né? Certa vez, eu até coloquei na pastoral nessa semana, certa vez eu ouvi de uma pessoa, essa pessoa experiente já na vida, ela disse assim para mim, Moisés, pela minha experiência de vida, eu não acredito no que as pessoas dizem, eu acredito no que as pessoas fazem. De fato, essa frase ela me marcou, né? Porque fez um sentido enorme para mim, né? Eu acho que é um caminho prudente, também um caminho de sabedoria, acreditar no que o outro diz à medida que esse outro vai fazendo o que ele diz, né? São as nossas atitudes que vão mostrar o quão verdadeiras são as nossas palavras, até porque, se a gente pega, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 21, é um texto bem conhecido que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem, né? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, o cristianismo não é uma religião de intenções apenas, de crenças, de filosofias, de pensamentos positivos sobre a vida, né? Não é uma fé, uma crença de palavras bonitas e frases decoradas. Não é apenas isso, por mais que tenha, mas não é apenas isso, não pode ser apenas isso, né? O cristianismo, ele é uma religião de envolvimento, de engajamento. E como o próprio texto, né, o próprio tema da semana diz, todo envolvimento há movimento. E envolvimento com o quê? Envolvimento com o que Deus está fazendo no mundo. A gente, por exemplo, pega 1 João, capítulo 3, 16, ele diz assim, ó, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e importa que nós possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sabe o que é isso? É uma balança. É você, de alguma forma, ter a responsabilidade de se envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. É isso que esse texto diz. É para que a gente possa se envolver. Jesus Cristo morreu por nós. E agora? O que a gente tem que fazer? Morrer pela causa de Cristo. Entende? E é nessa parábola aqui, né, essa parábola aqui dos talentos, que a gente pode extrair claramente isso. Eu quero tirar dessa parábola 3 pontos em relação a esse assunto e a esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá bom? Eu vou ler, é muito importante que eu leia para você todo esse enredo, né, dessa parábola dos talentos, para que você traga a memória, né, que você pense junto com a gente aqui. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais ela com os convidados que aqui estão, tá bom? Então diz assim o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no versículo, capítulo 25, versículo 14, diz assim:
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Grave isso. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel de um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Outro, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceiva faz onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talentos. Aqui tens os que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpri, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, os talentos e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choros e rangeiros de dente. Interessante, né? Então a gente vê aqui nessa parábola um servo que ia viajar e antes de se ausentar, ele distribui de acordo com a capacidade de cada um seus talentos. Então um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. Mas a função deles era multiplicar. Interessante, né? Então, vamos extrair dessa parábola 3 ensinamentos sobre a necessidade do envolvimento, do engajamento e mais ainda a necessidade da ação, mais do que apenas palavras. A primeira coisa que a gente pode pontuar aqui é que Deus nos entregou talentos para o nosso envolvimento. Para que é que Ele entregou os talentos? Para o nosso envolvimento. Não recebemos os nossos talentos para enterrá-los como aquele que recebeu um talento fez, né? Nós recebemos para fazer uso deles, né? E de alguma forma nos envolver com a causa do nosso Senhor. Você entende que o Senhor, antes de ir, ele deixou os seus talentos, mas ele deixou os seus talentos não para que seja guardado, mas para que seja multiplicado. Em outras palavras, aquele servo, aquela pessoa que recebeu o talento, ela tinha uma responsabilidade de multiplicar, de fazer uso e mais ainda, de se envolver na causa do seu Senhor. Entende? Não tinha o porquê apenas pegar e guardar. Tinha que pegar e fazer uso. Isso significa, na prática, que todos nós temos um trabalho a desempenhar, né? A serviço um dos outros, de acordo com os nossos dons, as nossas aptidões espirituais e aptidões também naturais. A gente pode até pontuar aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com
como bons dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus. Você recebeu um dom especial, você tem uma aptidão natural e isso precisa, você precisa fazer com que isso se multiplique em vidas. Então Deus nos entregou talentos para quê? Para o nosso envolvimento, para o nosso engajamento na causa dele. E o segundo ponto que eu quero extrair aqui desse texto é que devemos nos envolver para quê? Para multiplicar, né? Como bem compreendemos já o texto. Os talentos não são para ser guardados, né? Nem mesmo enterrados como aquele servo fez. Eles precisam ser desenvolvidos, eles precisam ser multiplicados através do nosso envolvimento com a causa do reino de Deus. Ou melhor, com as causas do reino de Deus. Nossa vida, ela não é como um tesouro escondido, né? Ela mais se compara com uma fonte de bênçãos, né? Para aqueles que estão ao nosso redor. Se você parar para pensar, nós experimentamos o maior amor que o mundo pode experimentar. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Mais ainda, nós somos incluídos na família de Deus. E mais ainda, nós recebemos, como está lá em Atos, poder para sermos agentes de transformação em um mundo em trevas. Ou seja, a gente é posto nesta terra com talentos e aptidões para multiplicar. Então nós devemos nos envolver para quê? Para multiplicar. E por último, antes de chamar os nossos convidados aqui, nós recebemos também ou receberemos pelo nosso envolvimento. Sim, a gente pode ver claramente aqui nessa passagem, Jesus conta a parábola que os servos diligentes, né, aqueles que conseguiram multiplicar, eles não somente foram elogiados, mas também eles foram recompensados. Então, por mais que a gente saiba, né, que saibamos que a nossa premiação, ela não é neste mundo, é nos céus, nós sim ainda recebemos aqui uma recompensa sem igual. Eu digo que nós recebemos uma felicidade que o dinheiro não pode comprar. E por quê? Porque é uma felicidade por conta da nossa contribuição. Se a gente vê lá em Atos capítulo 20, versículo 35, um texto bem conhecido que diz que há maior felicidade no dar do que no receber. Por quê? Porque quando você dá, quando você doa, quando você serve, você está sendo útil. Quando você se percebe sendo usado por Deus em uma causa maior do que você mesmo, quando você é encaixado nos planos de Deus de uma forma singular, você se sente vivo. Por quê? Porque é para isso que estamos vivos. Na verdade, eu costumo dizer que a gente deixa de apenas sobreviver e passamos a viver de fato, quando de fato estamos trabalhando para a obra. Então, sem mais delongas, o meu desejo e a minha oração é que possamos de fato nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo e que a gente possa agir em direção ao próximo, né? Com atos, com atos de amor, não apenas com palavras de amor. Então, que possamos fazer bom uso daquilo que recebemos do nosso Deus. Amém? Só uma pergunta, eu vou chamar agora o Gilberto, mas só uma pergunta para você. Se o Senhor voltasse hoje, eu quero que você responda aí nos comentários. Se o Senhor voltasse hoje, de 0 a 10, qual nota você receberia pelo seu envolvimento com as causas do reino de Deus? Eu vou te fazer a pergunta de novo. Você já entendeu, eu sei, né? Mas é o tempo de você responder aí. Se o Senhor voltasse hoje, de 0 a 10, qual nota você receberia pelo seu envolvimento com as causas do reino de Deus? Responde aí, coloca nos comentários, será um prazer ver, tá?
Coloque só a numeração, não precisa colocar textão não, é só a sua numeração. O que você acha? Se você precisa se envolver mais, né? Como você faz esse diagnóstico? Coloca aí nos comentários, tá bom? De 0 a 10, qual nota você receberia pelo seu envolvimento com as causas do reino de Deus? Vamos lá. Entrando no nosso roteiro aqui, de acordo com tudo isso que eu já falei, qual a responsabilidade? Essa pergunta vai para o Gilberto. Qual é a responsabilidade que você sente ter para com Deus em relação aos dons e talentos que você recebeu dele? Diz aí, Gilberto. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Moisés. E para todos aqueles que nos ouvem, estão participando conosco. Nós, querendo responder a essa pergunta, eu vou repetir aqui a pergunta para alguém que não tenha se apercebido dela, né? Qual a responsabilidade que você sente ter para com Deus em relação aos dons e talentos que você recebeu dele? Então, essa pergunta está sendo dirigida a mim, e eu preciso dizer a vocês o seguinte, que nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, e de trazermos a Deus, e Deus vai exigir de nós isso, a resposta para tudo aquilo que nós recebemos de graça. E o que nós recebemos de graça? Tudo que nós recebemos de graça. Nós temos os dons. Dons igual a talentos. Em Mateus 25, 14 a 30, que é o texto que está servindo de base para nós aqui, nós encontramos uma parábola que fala de um senhor dando aos seus funcionários talentos, né? 5, 3 e 1, e depois pedindo resultado daqueles talentos, daquelas habilidades que eles tinham e que ficaram de resolver para o Senhor no tempo da ausência desse Senhor. Então, para esclarecer aí quais seriam essas habilidades, esses dons, o fruto do Espírito também, eu coloco aí, mas os dons estão em Mateus 25, 14 e 30, a parábola, né? E você vê também 1 Coríntios 12, de 7 a 11, uma lista de dons que nós recebemos, que são coisas que nós recebemos quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esses dons. E outra coisa, fruto do Espírito, outra parte que nós recebemos, quando nós nos convertemos, começa a ser gerado em nós o fruto do Espírito, que nada mais é que os resultados da morada do Espírito Santo em nós. Ele gera uma série de coisas que nós usufruímos dessas coisas, né? Esse fruto do Espírito, que são 9, é uma lista de 9, você vai encontrar em Gálatas 5, 22 a 23. E além dos dons do fruto do Espírito, você tem ainda as habilidades naturais. O que são as habilidades naturais? São as habilidades, as facilidades que nós temos de executar as coisas. Então, quando nós nascemos, nós trazemos conosco, junto conosco, nós crescemos e começamos a perceber a facilidade de fazer uma série de coisas, e outras pessoas têm outras facilidades diferentes, às vezes da nossa, né? Às vezes iguais também. Então, são as habilidades naturais que nós recebemos ao nascer, e que nós vemos isso em Mateus 25, 14 e 15, você confere lá a habilidade natural que nós recebemos. Então, além disso tudo aí, nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja. Nós somos parte dessa igreja, da igreja. E nós, então, vamos dividir isso que nós temos com os nossos irmãos na igreja, vamos dividir com os nossos amigos, vamos dividir com os nossos vizinhos, vamos dividir com os nossos familiares,
Então nós precisamos, necessitamos colocar em prática essas coisas, essas facilidades que nós recebemos. Essa parte dos dons é espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos isso. Os dons, não é? Que são muitos e que pode ser conferido em várias passagens da Bíblia. Eu citei apenas 2 aqui. O fruto do Espírito também, as habilidades naturais também. Então nós precisamos dividir isso com todos. E nós recebemos isso de graça. E de graça precisamos levar às pessoas, tanto aos nossos irmãos, quanto aos nossos amigos, quanto aos nossos colegas de trabalho, quanto aos nossos vizinhos. Precisamos fazer isso, precisamos dividir com eles. Por quê? Porque nós recebemos de graça e de graça damos a eles, trazemos a eles, a essas pessoas. E também está lá em 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está em 1 Pedro 4:10. Então, de graça nós recebemos e nós precisamos dividir, porque vai chegar o dia, o nosso dia, em que nós haveremos de prestar contas a Deus o que nós fizemos com tudo isso que nós recebemos da parte dele. Então nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, diante de todos que já mencionamos aqui, de dividir com todas as pessoas essas coisas todas que nós recebemos, os dons, o fruto do Espírito, habilidades naturais, recebemos de graça e necessitamos dividir com outros para que recebamos ou venhamos a receber a aprovação do nosso Deus e que Deus nos abençoe para isso. Muito bom. Então, agora a segunda pergunta vai para Edmeia. A segunda pergunta é a seguinte: na parábola dos talentos, acabamos de ler, quais eram as expectativas do Senhor em relação aos seus servos, né, enquanto estivesse fora? Eles deveriam se envolver com algo, Edmeia? Diz aí. Boa noite a todos. Sobre essa pergunta que Moisés está fazendo, sobre qual seria a expectativa do Senhor ao nos dar um talento, nós entendemos que é a mesma expectativa, talvez ou até maior, de quando nós recebemos um presente. Quando nós damos um presente a alguém, a gente espera que a pessoa goste, cuide bem, zele por aquele presente e se sinta feliz com aquele presente. No caso dos talentos, não era diferente, pelo contrário, a expectativa era até maior. A expectativa era que aqueles que recebessem aqueles que receberam os talentos, eles pudessem multiplicar e fazer prosperar aquele talento. De que forma fazer prosperar o talento? Trabalhando para a causa. No caso aqui, os talentos, eles representam aquilo que o Senhor nos dá como nossos dons, nossa inteligência, quando nós sabemos cantar, orar, visitar. Tantos talentos nós recebemos no nosso dia a dia e nós podemos desenvolver esses talentos da melhor forma possível. E quando nós não desenvolvemos esses talentos dados por Deus, dados pelo Senhor, nós estaremos correndo um risco de sermos chamados maus e negligentes, como foi aquele homem que enterrou o seu talento. Então ele foi cobrado e ele foi chamado a atenção porque ele não soube desenvolver o talento da melhor forma possível. O meu entendimento é que nós devemos ter esses talentos como dons dados por Deus e que nós precisamos usá-los também segundo a direção de Deus. E usar é fazer multiplicar, é movimentar esses talentos para a honra e glória do Senhor. Caso contrário, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados pelo nosso Deus
quando vir pedir contas desses talentos e nós não temos como dar conta disso. O que nós fizemos? Como nós trabalhamos esses talentos? Como nós cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Então, esta é o meu entendimento, a nossa compreensão em relação a esses talentos e a expectativa que o Senhor tem em relação ao nosso trabalho, ao nosso desenvolvimento desses talentos. Obrigada. Muito bom. Então, a última pergunta do nosso roteiro aqui, né? Por que nós, ou melhor, por que nos sentimos felizes e completos quando estamos envolvidos com a causa do reino de Deus, sendo cooperadores dele, como está lá em 1 Coríntios 3:9, né? Diz aí, Kátia. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu quero dizer sim, nós podemos nos sentir felizes e completos por ser cooperadores na obra de Deus. E eu quero falar que Jesus Cristo, ele um dia se entregou por nós, nos dando tão grande salvação. E o mínimo que nós podemos fazer é ser cooperadores de Deus em seu reino. E aqui em 1 Coríntios 3:9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então um dia nós fomos lavoura de Deus, nós fomos cuidados por esse Deus, nós fomos edificados, né, por esse Deus. E o que nós devemos fazer também? Nós temos que nos sentir realmente felizes, né, e completos por ser cooperadores de Deus agora também, cuidando de vidas, cuidando dessa lavoura, né, e sendo edifício de Deus, edificando também outras pessoas, né, para que possamos, diante dos dias maus, diante das tribulações da vida, edificarmos uns aos outros e nos mantermos ali firmes, de pé, até que Jesus venha. E em Mateus 25:21 fala assim: e o seu senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Então nós podemos também, né, ser completos, ser felizes e ser colaboradores de Deus com os nossos talentos, porque essa parábola aqui está falando sobre um senhor, né, que distribuiu ali, né, os seus talentos para os seus servos, e um ali foi repreendido porque não soube usar o seu talento, e outros foram ali, né, elogiados pelo seu senhor. Então nós devemos nos sentir sim felizes e completos por estar usando, né, os nossos talentos, o talento que Deus nos confiou para a multiplicação do seu reino. E por último, né, em Atos 20:25 diz assim, né, na parte B, que melhor é dar do que receber. Um dia, né, Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário por amor a nós, e Jesus Cristo nos trouxe, nos deu a salvação, e nós devemos também nos sentir felizes e realizados também em dar, né, em suprir ali a necessidade dos nossos irmãos. Nós não devemos, né, viver por ganância, pensar em nós mesmos, mas nós devemos sim levar Jesus Cristo a outras pessoas, suprir as necessidades, né, as necessidades tanto dos nossos irmãos quanto do próximo, né, tanto materialmente quanto espiritualmente. E nunca nos esquecendo, irmãos, que uns plantam, outros regam, mas o crescimento, ele vem de Deus. E eu quero assim dar o meu boa noite a todos e espero que tenha contribuído com esta palavra. Muito bom. E é isso, tá? Nosso primeiro momento terminou. Eu vou convidar você para participar do segundo momento agora. É bem simples, é só vir aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai clicar no link que está lá na plataforma Zoom e você será redirecionado para o nosso encontro, para o nosso segundo momento,
onde você vai poder participar, contribuir com a gente. Não vai ser mais ao vivo, tá bom? Vai ser só online, em uma plataforma de videoconferência, onde a gente vai poder te dar uma atenção bem maior e a gente vai conversar ainda mais sobre esse tema, que esse tema é riquíssimo, tá bom? Então é isso, até a próxima terça-feira, foi muito bom ter todos aqui com a gente, tá bom? Então até a próxima terça-feira e para você que vai participar, até daqui a pouco a gente se encontra lá no segundo momento do nosso Encontro dos PGMs, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, até o próximo, tchau, tchau.